Novamente lhes saúdo na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar apresentando algumas outras curiosidades gerais sobre a Bíblia e sobre algumas passagens da Escritura. Vamos então começar. Por exemplo, você sabia que o gigante Golias não morreu por aquela pedrada que lhe deu Davi, senão pela sua própria espada? Isso encontramos no livro de 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 48 ao 51, onde encontramos o seguinte. Então lemos no livro de 48 ao 51 o seguinte: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso Davi correu e pôs-se sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Aqui encontramos então que Davi terminou de matar aquele gigante filisteu chamado Golias com a própria espada do gigante. Isso diz o versículo 51, pois por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. No versículo 50, encontramos que disse assim: Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão, porque obviamente a espada que Davi usou para terminar de matar o filisteu foi a espada do próprio filisteu. Isso encontramos claramente na palavra de Deus. Outra curiosidade interessante está no livro de Juízes, onde encontramos que Gedeão teve 70 filhos. Isso encontramos no capítulo 8 e versículo 30 do livro de Juízes, onde podemos ler da seguinte maneira: E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. Isso encontramos aí no livro de Juízes. Gideão, então, foi um homem que teve 70 filhos, procedente, claro, de muitas mulheres. Outra curiosidade muito interessante é que encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 20, versículo 6. Ele recebeu uma ordem da parte do Senhor para andar por 3 anos
nu e descalço. Isso encontramos no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, então lemos o seguinte, capítulo 20, versículo 3. Então disse o Senhor, assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Então encontramos que por meio de uma profecia, por causa de uma profecia e o significado que ela teria, o Senhor disse ao profeta Isaías que ele deveria andar, e andou assim 3 anos nu e descalço. Não sabemos se essa nudez era total ou era parcial, mas sabemos que ele andou então nu e descalço por um período de 3 anos. Na Bíblia, no Antigo Testamento, encontramos também uma outra curiosidade. Um rei que usou relógio. Você sabia? Há um rei na Bíblia mencionado que ele usou relógio. Foi o rei Acás. Isso encontramos então no seguinte passagem. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 11, encontramos o seguinte. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Então aqui vemos que o rei Acás, no seu tempo, já usava um relógio de sol, que media as horas através da sombra pelo movimento do sol. Outra curiosidade interessante é o Salmo 14. O Salmo 14 é idêntico ao Salmo 53. Contém a mesma escritura, com a diferença de que o Salmo 14 contém 7 versículos e o 53 só 6 versículos, mas o contido nestes dois salmos é exatamente o mesmo. Outra curiosidade que algumas pessoas sempre relacionam ou pensam que foi Dalila quem cortou o cabelo de Sansão, mas na Bíblia, ao contrário do que se crê, quem cortou o cabelo de Sansão não foi Dalila, foi um homem. Isso encontramos no livro de Juízes, capítulo 19, capítulo 16, versículo 19, onde encontramos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da sua cabeça. Depois começou a afligi-lo e a sua força se foi. Aqui encontramos então que não foi Dalila que cortou os cabelos de Sansão. Às vezes escutamos alguns dizer que Dalila cortou os cabelos de Sansão. Encontramos em alguns desenhos animados sobre a Bíblia, encontramos em alguns filmes que fazem, mas na verdade o que contém a escritura é que foi um homem que cortou o cabelo de Sansão. Uma outra curiosidade interessante sobre a Bíblia é que, dependendo da versão, a Bíblia consta dos seguintes dados. Ela tem aproximadamente 3.566.480 letras e aproximadamente umas 773.692 palavras. Isso é uma curiosidade
geral sobre o conteúdo das palavras e das letras da Bíblia. Isso, obviamente, depende da versão que se lê. Pode ser que umas tenham um pouco mais, um pouco menos, mas o básico é isto. Também encontramos o seguinte, que os 12 profetas menores, todos eles juntos, escreveram só um capítulo mais que Isaías. Quer dizer que eles escreveram 67 capítulos em total. Estes constam de 1050 versículos, enquanto que somente no livro do profeta Jeremias, que contém 52 capítulos, contém 1346 versículos. Você sabia também que existe uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Laodicenses, mas que esta carta não se encontra na Bíblia? E somente leram esta carta os irmãos de Laodiceia e os irmãos de Colossas neste tempo. Encontramos isso em Colossenses capítulo 4, versículo 16, que disse o seguinte. Então encontramos o seguinte, em Colossenses capítulo 16, capítulo 4, versículo 16, encontramos o seguinte. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, está falando da igreja de Colossenses, dos Colossenses, fazei com que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Aqui então encontramos que existe uma carta que foi escrita à igreja de Laodiceia, mas esta carta se perdeu, não foi encontrada. Esta carta, não sabemos então o que estava contido nesta carta. Portanto, quem leu esta carta simplesmente foram os irmãos de Colossas e os irmãos de Laodiceia. Os demais não temos como saber o contido nesta carta que foi escrita à igreja de Laodiceia. Você sabia que existia uma carta que foi escrita a uma igreja, a igreja de Laodiceia, que esta carta não está no Novo Testamento, que esta carta se perdeu e que não sabemos o que continha esta carta? E finalizamos esta parte de algumas das curiosidades sobre a Bíblia, falando sobre o seguinte, que a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Quando se imprimiu a Bíblia? A Bíblia foi impressa no ano 1454 depois de Cristo, por Johannes Gutenberg, que inventou os tipos móveis, que logo se converteram na imprensa. Então a Bíblia foi o primeiro livro alguma vez impresso. Não existe outro livro que foi impresso da maneira que conhecemos atualmente. Foi então a Bíblia. Deus abençoe vocês. Logo continuaremos com algumas outras curiosidades interessantes e assuntos sobre a Bíblia, recordando que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, real e verdadeira. Não há outro livro como a Bíblia, e é considerado ainda o livro mais vendido em todo o mundo. Não existe livro que seja mais comercializado, mais vendido e traduzido a mais idiomas que a Bíblia. Em todo o mundo, a Bíblia é o livro mais vendido e mais traduzido a muitos mais idiomas que qualquer outro livro que já haja sido escrito jamais.